Então tá no ar o primeiro episódio do Papo de Prod, um programa misturado com podcast para falar sobre esse mundo louco que é a produção musical. Aqui a gente vai falar de carreira, de história, de arranjo, de plugin, nerdice e tudo que aflige a vida desses pobres trabalhadores desse mercado musical. E pô, se falar de música não tem como a gente falar de Bahia e dos produtores musicais da Bahia. E é com prazer que hoje a gente vai receber o Juliano Vale, que é um produtor musical super versátil, toca piano pra caramba, não é à toa que ele toca com a Ana Carolina, já produziu músicas lindas da Ana Gabriela, da Daniela Mercury, e tem uma banda chamada Eu Trovador, que é muito boa também. Seja bem-vindo, Juliano Vale, Obrigado, ao Papo de chefe. Prod. Obrigado. Só assim pra gente se conhecer. Já A gente trabalhamos juntos antes de nos conhecermos, né? Ai, cara, antes de cair no papo de prod, Aham. vamos falar nos quebra-gelos, Sim. da seu começo de vida, assim. Tinha alguma música que a galera ficava gastando você na sua infância de você ouvir? Te zoavam? Não tive isso. Não, não que eu me lembro assim, não. Eu fui um adolescente que gostava de música instrumental, de jazz, Ah, de improvisação. Então eu não tive essa coisa de ouvir música pop, ouvir música. ah, é? Ah, não. Eu Caramba. sempre, porque eu sempre estudei muito piano, assim, minha adolescência barra início da vida adulta, assim, o piano foi muito presente para mim, assim. Uhum, Até hoje, mas hoje não tanto, a produção tomou conta, assim, né, uhum, desse lugar. Então ele fica, a parte do estudo do pianístico acaba ficando um pouco mais abaixo do que a produção. Mas então eu ouvi muito música instrumental, muito jazz, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, os caras pianistas. caramba. é, Pô, mas se eu fosse seu amigo, eu ia te zoar pra você ouvir essa música, provavelmente. aí dependendo da Porque amizade, eu ia estar ouvindo Nirvana. dependendo da amizade poderia ser zoado nesse sentido. E, Mas não pô, fui zoado, não. ainda bem que eu não fui seu amigo da infância, então. Talvez você me E, zoaria. pô, você tem alguma memória que você lembra, assim, muito especial sua de infância, seja com música ou não? Às vezes eu pergunto pras pessoas, assim, qual que é a primeira coisa que você lembra de criança, da vida? Meu pai, Seu pai. meu pai foi o meu maior incentivador, assim, foi quem me iniciou na música, me deu meu primeiro instrumento, né? Ele era músico também, faleceu muito cedo, tinha 33 anos, e só que foi o meu gatilho, assim, para Uhum. música. Inclusive, quando ele faleceu, foi que no começo ele era bem pequeno, ele tentava muito que eu fosse músico desde pequenininho. Já tinha meu primeiro teclado, já tocava algumas coisas, mas eu queria brincar mais Uhum. do que tocar. Aí quando ele faleceu foi que deu o start, assim, e eu tinha 11 anos quando ele Uhum. faleceu. E aí depois disso foi que a música tomou conta, assim, de mim. Uhum. Então é a memória mais forte que eu tenho, assim, da minha infância é o meu pai. Caralho, que especial, hein, É, mano? Porque praticamente se você começou a realmente levar a sério, depois que ele se foi, isso, é é. quase uma forma assim de ter a presença dele contigo de Exato, volta, né? exato. E vira e Levar a mexe, sério. assim, quando eu tenho qualquer tipo de conquista, ou qualquer coisa no âmbito da música, assim, da minha vida profissional, eu sempre lembro dele. Que foda, mano. Ah, E como que foi, assim, o seu crescimento, né? Você começou com piano, né? E que momento que você foi se sentindo mesmo, assim, se vendo como um profissional mesmo da música, de produção, tocando em gig? eu sou de Salvador, né? Quer dizer, eu nem sou de Salvador, eu sou de um interior da Bahia, assim, a 2 horas de Salvador. Mas fui para Salvador muito cedo, com menos de um ano, então meus pais foram para lá. E como ele era músico, aquela coisa toda, sempre tive envolvido na música, né? E aí Uhum, ele faleceu, eu comecei a ter minhas amizades no meio da música, né? uhum, Tocando em banda, geralmente tocando em banda. Naquela época não tinha muito gravação, home studio, não tinha uhum, muito isso, assim. Apesar de não me julgar tão velho, uhum. tô com 36 anos, mas na época ainda assim não tinha, sei lá, vinte e poucos anos atrás, não tinha essa pulverização dos home studios, né? Uhum. Era mais os grandes centros para você ir gravar lá e tal.
E aí comecei a ir com banda, aquela coisa toda, e aí comecei a também participar de grupo de música instrumental. Eu sempre gostei de improvisação, né? Uhum. Estudava muito improvisação em casa e tal. E aí comecei a participar de grupos de música instrumental lá em Salvador. Participei ganhava prêmios, assim, fazia música em hotel, tudo jazz, né? Esse tipo de coisa. E aí fui fazer a faculdade federal lá de Salvador, faculdade de música. Me formei em orquestração, né? Em composição e regência, Uhum. lá na Federal de Salvador. E foi aí que foi esse processo de produção, foi tomando forma, né? Na verdade, eu entrei na faculdade achando que lá eu ia aprender produção no sentido da música pop, popular Uhum. e tal, mas foi outra coisa completamente Uhum. diferente. Eu entrei no mundo erudito, Uhum. só que tomei gosto também por isso, sabe? Uhum. Participei de concursos de música erudita, ganhei alguns concursos nacionais escrevi peças para uma foi para quinteto de cordas e outra foi para um ensemble com clarinete, cordas, pandeiro, era uma formação meio híbrida assim. Uhum. Então minha vida foi sempre nesse lugar. Eu tocava em algumas bandas de axé também, já toquei com muita gente lá em Salvador, Margareth Menezes, Daniela, Carlinhos Brau, fiz muita coisa com muita gente lá. E com esse outro lado erudito barra música instrumental, assim, sabe? Uhum. Então minha vida foi focada nesse lugar e até vir para São Paulo. Uhum. Aí quando vim para São Paulo, que foi há 6 anos atrás, isso deu uma mudada, assim. A São Paulo mudou minha chave, assim. O que que você sentiu pra vir pra São Paulo, assim, passou na sua cabeça de vir mesmo? Cara, eu já tinha feito muita coisa em Salvador. Na época, o mercado. Hoje já até tá bem diferente, assim, tem uma cena nova do pagotrap, umas coisas mais modernas chegando, assim. A chegada do Baiana System também, isso Uhum. mudou muito a cena de Salvador, assim, né? Só que até eu estar lá, assim, até o momento que foi minha vinda pra cá, isso ainda não estava muito acontecendo tanto, sabe? Uhum. E eu já tinha feito muita coisa, já tinha tocado com Brau, já tinha tocado com Daniela, Margarete, todo mundo da cena pop de Salvador, Uhum. né? Que era a cena do axé. Uhum. E o teto tava ficando baixo, entendeu? A cabeça já tava batendo no teto, assim, o cara, e eu vou fazer o que mais depois disso aqui, sabe? Eu Uhum. preciso procurar outros ares. Uhum. E São Paulo sempre foi um lugar que eu tinha essa coisa, esse ímpeto assim de, porra, quero ir pra lá. Uhum. Sempre quando eu vinha fazer algum show aqui, alguma coisa, eu sentia isso, sabe? Uhum. Pô, São Paulo é um lugar que me puxa, velho, me Uhum. puxa. E aí resolvi, foi numa loucura, assim, tipo, terminando um carnaval, eu falei pra minha mulher, eu falei, vou pra São Paulo. Ela, você é louco, não sei o que. Mas, tipo, lhe apoio, sacou? Uhum. Ela é muito assim, não me poda nada que eu quero fazer. Assim, também eu faço as coisas. Esse processo não foi tão consciente, foi muito de ímpeto mesmo, mas eu sabia que ia dar certo, Uhum. sabe? E aí vim pra cá, vim morar na casa de um batera até, Rodrigo Oski. Trocava com. Como é o nome daquela dupla? Ana Vitória. Uhum. Ele tocava com ela e aí tava precisando de um cara pra. Eu não sei se eu tô emendando tudo aqui Não, no vá papo. falando, cara. E aí fui morar na casa dele sem nem conhecer ele, sacou? Eu falei, ele conhecia um cara lá de Salvador Uhum. que tava. Foi assim, ele conhecia esse amigo meu e eu falei pra esse amigo, velho, eu quero ir pra São Paulo. Aí ele falou, velho, tem esse Rodrigo Ossi que tá precisando de um cara pra dividir apartamento. Eu falei, eu quero. Uhum. Aí acertei com ele por telefone, depositei o primeiro parcela pelo telefone mesmo Uhum. e vim para São Paulo com minha caixa HS5 Uhum. embalada, teclado e fui para lá. Fiquei nesse lugar tipo uns 8 meses. E aí Ok. depois fui
fui Nesse, co- sendo... nesse começo aqui em São Paulo, de chegar nessa cidade doida, né? É bom que o baiano é, tipo, é um clã, né? Parece que todo mundo se conhece, né, na cidade, mas como que você via, assim, as principais dificuldades em produção mesmo, trabalhando como produtor nesse começo e como que você superou, passou por elas? Ó, meu começo aqui foi bem como músico, assim, Uhum, não foi como produtor, tá? uhum, Porque era o meu lado mais forte, né? A produção, lá em Salvador, tudo que eu vou falar é recortando da época que eu tava lá, né? uhum, Não era uma coisa tão forte, assim, tinha algumas figuras que produziam as músicas de lá, mas a cena nova não tinha muita vez, assim, sabe? uhum, Então, eu vim com essa bagagem de músico, né? Músico, mas com bagagem também de leitura de partitura, né? uhum, Então, isso me ajudou no sentido de começar pelo menos a trabalhar. aham. Aí eu tive, pô, uma ajuda foda, assim, de um cara chamado Técio Guimarães, saxofonista. Ele nem me conhecia, assim, mas era de Salvador, do meu clã. E aí viu que eu tava aqui, eu comecei a postar umas coisas, aí me chamou pra trabalhar numa orquestra, tocar numa orquestra. Uhum, Porra, quando eu cheguei na orquestra eu conheci logo, sei lá, 30 pessoas de uma vez só, né? 30 uhum, músicos. Aí, a partir disso, comecei a tocar com alguns deles em outros lugares e tal. E aí, pronto, minha vida começou a andar, pelo menos andar, né? A ganhar um dinheiro para poder começar a pagar aluguel. Eu vim com a reserva financeira uhum, e aí, mas já tava acabando, né? uhum, Depois, isso foram, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos, até começar as coisas a andarem assim. Aí pronto, beleza. Recorta agora para produção. Eu comecei nesse meio tempo de tocar, eu conhecia um cara chamado Thier Castro, que ele na época ele era meio manager assim de alguns uhum, artistas e tal. E ele fazia essa parte com a Ana Gabriela. uhum, Comecei a trabalhar com ela, tocando como músico, fazendo o lançamento do primeiro álbum dela. Só que aí conversa vai, conversa vem, a gente se conectou pra caramba, assim, desse processo de amizade mesmo, de frequentar a casa dela, tomar cerveja junto e uhum, tal. E aí surgiu a produção de uma música, se não me engano foi Sabe, é, que ela não tava se encontrando, assim, com a produção e tal. Eu falei, pô, posso fazer essa música? Aí ela, pô, pode, claro. E aí eu fiz e ela gostou, sacou? uhum, E aí a música, pô, foi legal, aqui rodou pra caramba, a galera conheceu e tal. E, e aí, pronto, comecei a fazer outras coisas dela. Inclusive foi até uma das músicas que eu trouxe, que é A Mais de Nós, que foi uma outra música que rolou pra caramba, assim, uma das músicas, até hoje, eu acho que tem 3 anos que a gente fez, mas ainda tá nas mais ouvidas dela, assim, uhum, mais de 15 milhões e tal. E aí esse foi o meu start, assim, da produção. Eu tentei fazer algumas coisas, assim, é, dentro do quarto, né? Eu até pensei que eu ia caminhar pro lado do sertanejo. uhum, Pô, eu vou caminhar por esse lado aqui, porque a cidade tem esse mercado. Eu achava, né? Porque quando a gente vem de outro lugar, assim, a gente tem um olhar meio macro, né? E naquela época, assim, o sertanejo tinha aquela força, né? E achava que isso aí era o máximo, né? Do que podia acontecer. Mas não, pô, tem muita, né, uhum, efervescência de cenas, né, em São uhum, Paulo e tal. Mas eu comecei nisso, então, e fui uma merda, assim, minha produção uhum. horrível. Até esse meu parceiro, ele já tava aqui há mais tempo, ele falou, velho, você tá muito ruim isso, a produção. Eu até agradeço a ele, Mas você meio assim. que aprendeu a fazer a produção fazendo, né? Não, não Foi. tinha um curso de ver um, ver Não, outro produzindo e tal. não. Foi na tentativa e erro mesmo, total. Uhum, Claro que com a história né, de vida e tudo mais, mas a parte de execução na DAW, assim, foi na tentativa e erro mesmo. uhum. Sacou? Que da hora. Ah, E hoje, assim, das suas produções, né, dos seus trampos, qual que você vê, assim, que, tipo, pô, uma grande conquista, assim, foi uma parada muito da hora, ou grandes conquistas? na produção, Uhum, cara, eu não sei. Ah, pronto, eu tenho.
não é exatamente uma produção em si, mas eu tenho algumas pessoas que hoje produzem comigo. Eu tenho muito isso, eu tenho muita gente fidelizada, assim, que eu acho isso massa, assim. Uhum, Tem uns 3, 4, assim, que começaram meio que do zero comigo. uhum, Começou no quartinho, legal. sacou? Que eu tinha. E estão até hoje, assim, porque deu certo, sacou? Tipo, Uhum, não tinha nenhum ouvinte e hoje tem mais de 5 milhões de, tipo, que o Felipe toca, Simão, pô, tem Hector também, que é um cara que eu fiz desde o começo, assim. uhum, E todos eles estão assim, pô, 300 mil ouvintes mensais, uhum, 400 mil ouvintes mensais, música com 5 milhões. Então, pô, eu fiz do zero, eu não tinha um ouvinte mensal. Então, esses cases, assim, eu acho uhum, mais do que uma música específica de alguém, assim. uhum. Tanto que às vezes eu vou, pô, chega um artista que tá do zero, assim, eu sempre mostro eles, assim, pô, velho, é possível. Então, Uhum. não é que, ah, meu Deus, mas, pô, tá em um lugar já tem uma história ali, entendeu? Acontecendo. Pô, da hora isso de você ver como conquista sua maior, de realmente contribuir pra carreira do artista, de tirar um cara do zero, É, fidelizar ele contigo, dele gostar do seu né? trabalho, você ajudar ele na carreira, muito massa, velho. Eu julgo mais importante do que você é, pensar uma música assim, ah, essa música é a música. Pô, é muito mais. Pra mim, vale muito mais você ter isso, assim, pô, esse cara aqui, velho, não tinha nada, sacou? Não, era, como diz outro, era mato, né? O Uhum, Spotify dele. E a gente começou aquilo do zero e hoje, pô, tem uma base já, tem uma base de fãs, uma base de números já acontecendo ali. Então uhum. já é uma realidade o cara, né? Então isso pra mim é muito mais gratificante do que uma música em si, sabe? Que da hora. E pensando assim em relação à produção musical, em relação à composição original, e o resultado que tem no fim a música, né? Pronta lá, Aham. assim, né? Tocando e tal. Quanto que você vê, assim, que interfere a produção musical? Cara, eu acho que interfere completamente, assim, porque a produção musical pode ser você decidir que a música vai ser voz e violão, ou você decidir que ela vai ter uma orquestra. Então, os dois lugares são a produção musical, sabe? Uhum, Como, claro que geralmente vai vir, como geralmente, né? Não sempre, mas vai vir o voz e violão. Mas você decidir que você vai manter aquilo ali, voz e violão, isso também é uma decisão de produção musical, né? uhum, Então, a produção musical para mim interfere uhum, completamente, assim, no resultado final, né? Da uhum. música. E, pô, deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Eita. Dado isso, você acha que faz sentido um produtor, o beatmaker, ganhar alguma porcentagem de autoral? Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que sim. Na verdade, assim, já tem pessoas, assim, já tem artistas, compositores que trabalham comigo, assim, já chegam para mim com esse formato, assim. Uhum, Eu acho que já tá virando uma chave, assim, uhum, nesse sentido, assim, vendo a importância da produção musical. Até como exemplo, o compositor chega para você, para mostrar uma música para um artista. Pô, uma música com a produção e só voz e violão é outra abordagem, né? Que você chega no. Depende. Tem músicas que é legal você tá voz e violão, mas tem músicas que precisa do beat, precisa daquela produção para poder empolgar o artista que tá ouvindo, né? Então faz sentido, sim. Eu uhum, já trabalho nesse formato, não sempre, uhum, mas já tem muita gente que já abriu a isso, assim. uhum. E em relação a prazos, assim, o tempo que você tem para entregar uma música, como que você seta assim a sua cabeça ou como você lida no dia a dia do seu trabalho com prazo versus qualidade, sabe? Aquela pergunta clássica assim. Como que você lida É, com isso? é um paradoxo isso, né, velho? Porque tem música que sai boa pra caramba numa tarde, e tem músicas que precisam, pra sair boa pra caramba também, de 5 dias, 10, não sei quantos dias. É tão relativo isso, né? Mas acontece e a gente tem que realmente jogar esse jogo assim do tempo, e geralmente querem o mais rápido possível, né? A música, porque tem o pitching da música, não, tem que fazer o pitching, e precisa de 20 dias, não sei o que, para poder lançar. Mas, velho, eu tento ser o mais rápido possível, mas fazendo esse jogo quando eu acho que tá bom para mostrar pro artista,
Ou se não tiver naquele lugar, eu não mostro, entendeu? Eu tento empurrar um pouquinho, velho. Me dê mais uns dias aí pra poder eu me Aham, encontrar, eu sempre peço. Se eu aham. não achei ainda, eu peço, sacou? Ah, legal. Massa. Mas acontece de o cara falar, porra, velho, tem uma música aqui, manda pra você, tipo, e aí flui tão rápido. E isso não é por nada, às vezes é o dia, às vezes é, Aham, né? Às vezes você ouviu uma música que ele inspirou pra fazer aquela, uhum, aquela, aquela produção ali nova, uhum, sacou? Então é muito relativo, mas acontece de você fechar a produção no mesmo dia, sacou? uhum, Mas quando não acontece isso, eu tento sempre conversar com o cara, velho, só mais uns dias que eu tô achando uhum. ainda e tal. Sim. E sobre considerar playlists na hora de você fazer um arranjo, de você escolher timbres, você vai muito assim no seu feeling, assim, de, pô, intuição, eu acho que isso vai ficar da hora. Talvez até nem faça sentido, mas eu acho que tá da hora. Uhum. Ou você se considera um pouco mais estratégico, de ver, pô, o cara falou que essa música é pra tocar na pop leve, então eu vou ter que tocar desse jeito. Como que você é na. Tem uma mistura de tudo, assim, sabe? Uhum, Eu acho que de tanto fazer, você acaba já meio que. A gente é produto do meio, né? Então a gente é moldado, independente de você querer ser moldado ou não, né? Não tem pra onde correr. Então quanto mais você faz, você vai começando a se moldar aquilo ali, né? Tipo, pop leve mesmo é uma coisa que muita gente busca, né, pop leve, assim, porque é uma plataforma que é uma playlist que performa bem, né, o artista e tal. Inclusive, Simão, a gente botou a segunda que a gente fez já, que tá lá no pop leve e tal. Geralmente é um lugar com o Toca, Felipe Toca, um outro que eu citei. uhum, A gente também, a última música dele entrou no pop leve, então é um lugar que eu tô sempre beliscando ali com os uhum, artistas que eu tô produzindo, sabe? Mas não tem como não pensar um pouco nisso. Pô, será que isso aqui fica legal na playlist? Será que não fica? uhum, Às vezes também não. Às vezes não é o que você tá galgando com aquela faixa ali. uhum. Se ela for muito distante, né, de uma playlist dessa, aí não tem o que fazer. Você não tem que ficar também amarrando a faixa só Pra pra aparecer com aparecer. uma. Ou então fazer uma versão mais acústica, alguma coisa assim, né? Pra Uhum, você, mas eu acho que depende, né, da música. uhum. E como que você faz pra sentir que a música tá realmente pronta e não ficar super produzindo ela, enchendo de coisa desnecessariamente? Pô, difícil também, viu? Ah, esse podcast aqui, cara, é. Pergunta difícil. Eu acho que entra na mesma máxima do mixer, né? Abandona a produção, né? Em vez de dizer que acabou, né? Não, eu abandonei aqui nesse lugar aqui. Não aguento mais. Eu acho que é por aí, porque senão você vai acabar achando cabelo em ovo, né? O tempo inteiro, né? Uhum, Não tem jeito. Eu acho que entra nesse lugar de abandonar. Pô, não, tá bom, tá legal, me satisfaz aqui, uhum, então vou mostrar. Tem umas que você tem mais certeza, assim, né? aham. Do que você tá. Tem outras que você fica mais. Pô, será? Mas ainda assim, tá legal, eu vou mostrar. Mas tem outras que você tem mais certeza do que você tá. Porra, eu acho que isso aqui tá foda. Da hora. E como que você encara na decisão de arranjo, de timbre, de tentar suar um pouco pra criar um negócio diferente, assim, ou usar alguma coisa que você já sabe que aquilo funciona? É um padrão que, pô, se eu usar isso aqui vai ser da hora, vai funcionar. Você se força muito a querer fazer alguma coisa diferente, Eu testo. ou também, ou pega e, bom, tal coisa, vamos usar o arroz com feijão, que é o. Aham. Eu testo coisas. Assim, às vezes eu pego. O Splice não tem jeito, né? O Uhum, Splice virou ferramenta de quase. trabalho. Ferramenta de trabalho, quase tão obrigatório quanto a DAW. Uhum, Então eu passeio muito pelo Splice, assim, e às vezes tem coisas assim, pô, isso aqui não é legal, mas eu vou tentar usar, vou manipular ele aqui, isso aqui, uhum, para poder ver se cria alguma textura mais particular e tal. Mas às vezes o feijão com arroz funciona também, né? Eu acho que não tem nem errado nem certo nesse sentido aí. Tem coisas que bate na emoção assim, pô, quero testar isso aqui. Eu acho que vale a pena testar uhum, esse timbre, esse chop novo aqui que eu ouvi aqui. uhum.
Mas tem horas que, pô, tem um feijão com arroz ali que vai funcionar legal, vamos nele, sacou? E sobre Splice, você falou, você tem Aham. plugins que você gosta muito, assim, favoritos seus? Tenho. Voltado pra produção, o beat. Produção e efeito. Geral, Geral, assim. né? Seus queridinhos, assim. Ó, meu primeiro plugin, que não é plugin, mas são meus teclados, os Nord, né? Não consigo largar, assim, eu uso o Nord há muito tempo já. E os pianos, os synths, assim, eu sempre uso eles. Largar você numa praia deserta com o Ableton, os Nord e o que mais de plugin? Aí o Serum. Sério. Deixa eu ver. O Omnisphere, né? Uhum. Acho que aí Queridinho. já me resolvo completamente. Aham. Agora, parte de produção ainda também, porque esse é mais teclado, mas tem o Effectrix, você já ouviu? Ah, você gosta dele? Gosto muito, velho. Ah, ele é da Uso hora. muito ele. E o Pitmap. Pitmap? Caramba, Não conhece? não lembro desse não. Esse é um plugin assim que você bota o sample, né? Porque eu não sei se você já fez esse tipo de coisa, de manipular a tonalidade no Melodyne para poder tipo abrir ele em espectro, né? No Melodyne para você manipular alguma melodia dentro daquele loop que você Colocar não. no polifônico, Isso, né? no polifônico, isso. Só que ele já faz automático, você toca e ele já muda o acorde ou qualquer coisa que. Em vez de você precisar ficar fazendo esse processo todo, sacou? Ah, interessante. É, Pô, vou dar uma você pesquisada. bota o áudio e você toca e ele já vai mudando Uhum. do jeito que você quiser, entendeu? Fica mais E prático. você mixa também, né? Tem Mix alguns também. de mix assim que você gosta. Pô, esses são meu compressor, meu EQ favorito, Ó, meu saturador, meu flanger que eu não troco por nada, sei lá, você tem algum? cara, minha cadeia de master eu acho que é uma coisa que eu não mudo, assim, que é o Iron da SPL. Aham. É o meu primeiro compressor, assim, de master. Deixa eu ver o que mais. O Inflator, velho. Uhum. Cara, eu não sei o que é aquilo ali. Porra, eu tô querendo comprar esse aí faz É tempo mesmo? também. Todo mundo fala que é foda. O Infl- clipper dele, né? Bicho, eu não sei o que é aquele. Já procurei, já li tutorial, não entendi. Ninguém me explicou ainda o que é que ele faz. Mas Aham. ele dá uma esquentada no som da música, assim, de uma maneira que é inexplicável, velho. Ele eu uso sempre também. Uhum. Tem um plugin também de reverb da Liquid Sonic, eu acho também. Hum. Que é um simulador do Bricast, do M7. Ah, sei. Muito bom também. E tem algum plugin que você comprou uma vez e você se arrependeu? Você, putz, esse aí nem valeu tanta pena, nem usei. Ou nem aprendi a mexer. Eu acho que deve ter alguns, viu? Eu acho que deve ter alguns. Agora que você vê que é um plugin que eu vejo muita gente falar e usar, assim, mas eu não uso tanto. Aquele Suf, Ah, sei. não uso tanto esse plugin. Eu comprei esse Ah, plugin, mas ah. não é um plugin que eu uso muito, assim. Caraca, é Você mesmo. usa muito? Nossa, eu adoro. É. Eu adoro. É isso, eu até uso, assim, pra me forçar a usar ele, Ah, assim. aham. Mas não é um. Foi um plugin que eu gastei um dinheiro, assim, mas. Mas se você não usa o Sult e você tá sentindo que você não tá precisando, é porque provavelmente você tá trabalhando com umas coisas muito boas. Muito boa. Porque o Sult, ele as serve. amostras já. O Sult, Aham. ele serve pra, tipo, dar aquela última arredondada Aham. pra te salvar de uma De uma encrenca. encrenca. Ou alguma coisa assim que, tipo, ó, só falta uma manteiguinha, assim, pra Aham. ficar perfeito, assim, Sim, sabe? sim. Então, se você não tá sentindo Eu falta não do tô. Sult, é porque provavelmente você tá com muita coisa boa Porra, pra sair das suas caixas. eu até boto ele assim pra tentar fazer alguma coisa com ele. Não, velho. Eu gastei dinheiro nesse plugin É aqui. caro, né? É É caro, caro. pô. Quero usar ele de alguma maneira, mas nunca me. Sabe? Aí eu. Não, Bicho. e tem que tomar cuidado, porque se você coloca muito dele também, ele estraga o Né? som, né? Começa a tirar do som. Pô, e você descobriu alguma coisa recente, assim, de produção, alguma técnica, alguma maluquice recentemente? Que a gente tá sempre aprendendo, né? Uma coisa É. nova, né? Agora, Xerife, apesar disso, Xerife, eu tenho sentido, assim, pode ser uma percepção minha, pode só falando besteira também, Uhum. mas é uma sensação que eu tenho sentido que a gente tá num platô, assim, agora. A produção veio numa aceleração de coisas, assim, Uhum.
de plugins. Aí chegamos num platô assim de que eu vejo muita produção e tudo fazendo a mesma coisa. Revés, filtros e não sei o que. Não tem muito pra onde ir, assim, sacou? Porém, chegou a inteligência artificial, né? Que eu não sei pra onde a gente vai caminhar com isso ainda. Tá tudo muito embrionário, né? Tudo que tá acontecendo ainda muito interessante, mas ainda com muitos problemas ainda, né? Mas isso, eu acho que isso vai dar uma mudada em vários aspectos da produção musical, assim. Mas eu sinto que tudo tá muito no mesmo lugar, assim. Estamos naquele platô, assim, da produção, assim. Tem muita coisa boa, mas tecnicamente eu não tenho visto coisas novas, assim. Sempre no mesmo lugar, sabe? Parece que as ferramentas estão ali disponíveis, Isso, né? exato, Aí cada um tá exato. usando do jeito que tá achando Exatamente, melhor. exatamente. E o IA é um negócio que tá ali ainda. Ninguém sabe muito bem o que que vai fazer, o que que vai Isso. servir e tal. É, aí eu acho que vai. Vai mudar de novo. É. Da hora. Pô, e a gente tá falando de técnica. Agora a gente vai pra sessão, a gente abre sessões de produção do nosso convidado, hoje do Juliano, que trouxe uma música da Daniela Mercury e outra da Ana Gabriela. Exato. Então, bora lá. Estamos aqui pra gente ver Mais de Nós, da Ana Gabriela, música lindona que o Juliano produziu. Quanto tempo que fez essa música? Mas ela foi antes da pandemia, deve ter uns 3 anos essa música. É. Só que ela ainda tá lá como mais ouvidas dela. É uma música que a galera gosta bastante dela, assim. Foda. E como que começou ela? Ela existia num violão primeiro? Como foi? Ela é uma composição, foi muito doida essa parte, assim, porque ela é uma composição de uma compositora e cantora chamada Luana Berti. Uhum. E eu vi essa música no Instagram dela. Hum. Aí o caralho, essa música ia ficar foda com a Ana cantando. Aí mostrei pra Ana, a Ana gostou pra caramba da música. Aí falamos com Luana. E, não, minto. Era uma outra música. Era uma outra música. E aí ela, pô, não, essa música eu quero gravar. Tá. E aí mostrou essa aí. Eu, porra, essa música é foda também. E aí mostrei pra Ana, beleza. Aí, só que aí, inicialmente essa música não seria um samba, né? Um samba com beat, assim. Uhum. Só que aí o cara veio essa ideia de misturar. Ainda não tinha ouvido muita coisa misturando isso, não. E aí, tanto que quando eu fui mostrar pra ela, ela lembra disso. A gente já conversou sobre isso depois. Eu mostrei todo cheio de dedos ainda, assim. Ana, porra, eu fiz uma mistura, assim. Fiz uma parada que pode não ser legal. Todo Ali. no Resenha, sapatinho. né? Aí ela foi lá, tava lá em casa, isso, no quartinho lá de casa. Aí quando eu mostrei, ela pirou. E a ideia inicial não era essa, era ser um beat mesmo, uma música mais voltada para esse lado. Mas ela pirou na mistura e ficou e rolou bacana a música. Andou bastante, assim, nos streams. Pô, dá um play, vamos. Bora. Comande a nave. Deixa eu me ambientar. Volta e vem dizer que se arrepende. Isso é um violão mono? Pra trazer essa sensação bem de roda de samba intimista, assim, né? Não ser um violão estéreo e tal. Quer mais, um pouco mais de nós, vem, volta a ser o meu E as cais. pegs? Enfim. As percussões, essa percussão foi gravada. Foi gravado. Foi um amigo meu, Ricardo Braga, gravou essa percussão pra mim. Deixa eu ver o que tem mais. Se na sua cama, então pra cá, o que você gosta de fazer? Eu cozinho. Aqui parece uma guitarra isso aqui, mas é um clavinete. Cadê onde é que tá essa parte aqui? O que você gosta de fazer? Eu cozinho, canto. Clavinete. Um clavinete, deixa eu ver, tá aqui? Logo melhor se for com você, então vem. E esse piano aí, você lembra que timbre que é? Esse piano é Nord. É Nord? Cadê ele? Tá onde aqui, velho? Aqui. Aqui tá tudo junto. Tem umas cordas. Tá bem comprimido, filtrado também o piano.
Tem muita coisa que eu já faço. Eu já faço uma. Não sei se você trabalha assim também, mas eu faço uma pré-mix já na produção, assim. Eu já trabalho meio que fazendo esse sound design, assim, mesmo antes de mixar. Você já devia Tem uma parte muito interessante também. bens. Vida tem pra oferecer. Mas na verdade, eu trouxe essas duas músicas, são duas músicas completamente diferentes, uma muito simples e uma bem carregada, assim, mas também para mostrar que a gente consegue resultados legais com tanto música cheia quanto A música bateria foi programada mesmo, programada. né? É um Tipo beat, um beat mesmo, né? É um beat. Bem simples. Uhum. As percussões dão um molho muito gostoso, né? É onde é o carro-chefe da música, né? A percussão e esse violão bem intimistas, ele já começa assim, né? Volta e vem dizer Já começa nesse. Deixa eu ver, tem uma parte lá. tudo que a vida volta e começa. Volta e vem, volta Queria mostrar uma sempre. parte que tem Começo como grava e depois fica umas tudo partes lá interessantes. Tem um beat diferente. Gosta de pedir o meu carinho. E se eu paro de fazer, você me pede mais um pouquinho. Eu não sei te dizer não. Misturei, aí eu já Mas isso é misturei. meio lo-fizinho também, né? Meu lo-fizinho. Só que com um sotaque meu jazzístico no piano. Só as hormonas chatas, só o caos chato. Da hora, mano. Essa Bonito música é demais, basicamente hein? isso, mas é bem simplesinha, mas O acho baixo, que. como que tá o baixo tocando? Vamos ver aqui. É lá em cima eu tinha deixado ele. Aqui, né? Tudo bem como se chama. Eu acho que é VST, tá? É, VST. Eu cozinho. Qual que você usa? Você lembra qual você tava usando esse? Esse aí é aquele como é um nome esquisito, Modern Bass, assim, tem 3 modelos de baixo, do Contact, né? Eu me esqueci qual é. Ah, Não, tá, do não é o Contact. Minisphere, não é o Trilha não, ele. É um do Contact, eu me esqueci a marca, Elia, não esqueci. Aproveitar agora Tá. esse daqui que tá aqui. Piano, você tem, tipo, beleza, você usou o piano do Nord. Nord. Tem algum instrumento de piano que você gosta mais de plugin? Que te agrada? O Keyscape, Você como né? pianista, você aprova o Keyscape. Não aprovo, não. Não, É o que- não é- tem o selo de aprovação. Não, ele passa, assim, sabe? Passa 5 bolas. Porque assim, ele tenta trazer uma realidade foda, assim, no timbre e tal, mas eu não consigo encaixar ele na música, assim, não me agrada o som dele. O Rhodes pra mim é péssimo, o Rhodes dele é péssimo mesmo, assim. Mas o piano de armário, né, o Pirate, ok, mas o acústico eu acho ruim, assim. Mas uso, é o que eu uso. Sabe um que eu fiquei surpreso? Eu vi um vídeo na internet de um cara avaliando pianos, assim. E ele fez teste cego, né? E aí o que ele mais gostou foi o The Grandeur, Ah, é? que é o do Contact. Ah, sim. Ele falou, pô, isso aqui eu tô sentindo mesmo, assim, os detalhes do piano. E ele jogou o Keyscape pra baixo, assim, ficou meio que no meio da lista, sabia? Né? Ele acabou sentindo, acho que teve um piano, assim, de algum nativo, um piano nativo que ele acabou gostando também, assim, se surpreendeu. Entendi. O Keyscape lançou um piano interessante, um Pirate novo deles agora, um pacote que eles fizeram agora, que é bonito, assim, o timbre. Mas eu não testei. O que eu testei deles, assim... Agora os baixos eu acho foda, daquela pacote Trillian, assim, eu uso pra caramba, assim. Aí é isso, essa música é bem simples, não tem... E a voz como que foi gravada? Foi gravada lá em casa, Ah, no 414 no já? 414, 414 plugado na Apollo. na Apollo. Ela, na verdade, aqui era uma M-Audio, velho. Era uma M-Audio? Deixa eu ver essa voz. Solada? Era uma M-Audio. Pra eu poder te mostrar que eu conheço cada uma das curvas do seu corpo. Sim, eu te conheço como ninguém. Você se esconde atrás da marra, às vezes Nossa, que faz bonito, cara né, de- cara? Ela tem um timbre também doce pra caramba. Eu não sei, aqui é efeitos, deixa eu ver, o que é isso? É só revés de Ah, coisa. tá. Mas é basicamente isso, percussão, de samba.
Ah, essa percussão aí é o charme, né? Tirar ela aqui. Se arrepender. Porque ainda quinta. Continua lindo porque essa melodia é foda, ela canta muito, né? Já tá ela capela que ia ser incrível, né? Mas, pô, Você gosta de Tá funcionando também. gostoso Mas demais. dá um charme a percussa. Pô, e agora de uma produção tranquilinha, básica, bem feita, vamos pra uma produção entupida de Entupida. coisa. Daniela Mercury, Macunaíma. É, Essa é braba. essa eu trouxe porque é completamente diferente. Eu não podia ter trazido outras coisas assim mais próximas, mas eu quis trazer coisas bem distintas. E, além de tudo, assim, foi um processo complexo assim de produzir, porque Daniela ela tem uma história de música muito longa, né, velho? Já experimentou muita coisa, já ouviu muita coisa. Daniela, se eu não me falha a memória, tem vídeo, pô, com Tom Jobim, sacou? Então não estamos falando de uma pessoa que começou a ouvir música recentemente, sacou? Então, para você chegar num resultado com ela, assim, teve dias de eu ficar com ela em FaceTime, essas coisas, até 4 da manhã, pô. Ela não dorme, é? A Daniela é morcego. Dorme Caraca. tarde pra E caramba, aí você assim. ficou com a sessão dando play E pra dando play. ela. Vou dizer como eu estava. Nesse dia eu falei assim, não, velho. Tomara que ela não me ouça. Eu tô brincando, não é nada disso. Bobagem. Eu peguei uma barca de sushi nesse dia, não, porque a gente ia finalizar a música, assim. Nossa, saudade, eu até vontade agora. Pô, eu fiz assim, velho. Eu botei o celular, uma barca de sushi, e ela falando, não, pô, vamos mudar isso, e eu só com um haxizinho aqui, beleza, pra poder estar com o espírito do dia, assim, sacou? E aí a gente conseguiu finalizar a música, mas é uma música de 5 minutos e quase 6 minutos, que na verdade não é uma música pra ser pop, não, ela não tinha essa intenção. Apesar de ela ter um balanço, ela é uma música que tem uma... Eu tentei extrair o máximo disso. Pronto, ainda tem isso. Ela me mandou uma letra sem melodia, assim, sacou? Ela cantando em qualquer tom, assim, foi vomitando, assim, a música. Eu poderia ter trazido isso, ia ser interessante também, mas enfim. Não tinha melodia, não tinha tom direito, sacou? Eu tive que pegar a voz dela, achar um tom em comum, assim, do que, sacou? Pra poder criar. E outra coisa, o texto é enorme dessa música, era muito maior. É uma peça de arte mesmo, né? Dentro do álbum. Não é uma música só comercial. Exato, Então. exato. Era um texto enorme dela, Zé Celso, que infelizmente faleceu recentemente. E tem até fala dele na música e tudo. Então é uma coisa bem grande e com esse propósito mesmo, não é pra ser comercial, nada disso. Então foi bem trabalhosa, assim, a música. Vamos lá, vamos dar um play Vai aqui. tocando os canais aí isolados pra gente dar uma olhada. Bateras. Tá bem condensado aqui, né? Porque tá Tipo, pra você que não sabe, ele tinha mostrado quantas tracks que tinha acho que no tinha original. 100, alguma coisa assim. Vamos ver. Aqui já tem um efeito do Effectrix aqui. Ah, é? Cadê a voz dela aqui? Você botou Nesse finalzinho, nesse backs, eu acho, nesse canal. Aqui é o Effectrix. Eu uso pra caramba ele. Essa guitarra é a única coisa que foi tocada, quer dizer, fora tem muito sample, né? Mas tocada que eu chamei alguém pra fazer foi a única coisa da música, foi essa guitarra. Que até o Silva, um cara que sempre eu conto, assim. Nossa, que da hora esse timbre, velho. Ele é foda. Nossa, dá pra fazer um beat só com isso. Nossa, muito bom. É foda. Vamos ver outra coisa aqui. Aqui os teclados. Uns stabs, né? Com plug. Aqui é o loop.
É um loop fora da percussão. Aí a Percussão, batucada monstra. Tem muita coisa que não era loop, não. Era um one shot, assim, eu fui construindo. Mas acaba que a vivência, você começa a entender como funciona cada instrumento, né? Do que o loop de bateria. Bem E simples. com tanta coisa rolando de percussão, não dá pra fazer uma batera Não, entupida não, de coisa, né? não. Baixo também é uma coisa que eu gosto da linha, essa parte da linha do baixo que eu gosto. Também sim. Tá lá em cima? Eu gosto. Rosinha. Esse baixo eu fiz no coisa, mas eu gosto. Tudo que resta, floresta, floresta. Tudo que resta, floresta, Nossa, da hora. Império derrete, humana floresta. Essa parte é bem legal do baixo. Floresta, floresta. Também ele dialoga muito com a música. Floresta, floresta. Império derrete, humana floresta. Gente, Nossa, é todo groove, né? Todo groove aí dali. Deixa eu ver. Aqui é o quê? Metais. Recorte aqui, é Recorte. tudo chop de metal, tipo, mudando o tom e tal. Tem vários diferentes aqui. Aí já é outro sample. Fui buscando. Tem muitos. Cara, só um parênteses, eu tentei usar um plugin, não sei se você chegou a perguntar isso em algum momento e eu não falei, mas um plugin que eu não consegui... Ah, pronto! Agora eu vou voltar no assunto. Um plugin que eu não consegui usar, eu lembrei por causa disso aqui, que eu tentei usar ele aqui. O Arcade, velho. Ah, o arcade. Não consegui usar. É tanto que me deu o trabalho de ir lá e cancelar minha assinatura, assim. Porque eu não consegui usar o arcade. Eu tenho muitos amigos que adoram arcade e tudo, mas não consigo usar aquela filosofia deles de achar os sons, assim. Pra mim é muito chato, assim, sabe? Porque eu lembrei disso que eu tentei achar os metais lá, e aí busquei, vou pro velho Splice mesmo. E aí eu cancelei minha assinatura do arcade. Não... A arcade foi cancelada. Foi, literalmente. única força poderosa. Ela tem vários tipos de estrutura. Essa voz aqui dos Elcels. Tem um pagode baiano meio eletrônico. Você sabe que é o pagode baiano? Tenho uma ideia, né? Não sou o rei do pagode baiano. Aqui tá. A letra agora. Agora dá. Agora. Fevereiro, semana de arte, terra e ferro, 1922, pós-pandemia, explode a alegria. Cara, é muito complexo de coisa. É, muita coisa. Coloca o baixo com a harmona pra tocar. Como? O baixo? O baixo e as harmonas. É, tipo, muta só os drums tá. ali. De arte, terra e ferro, 1922, pós-pandemia, explode a alegria. Carnaval é 2022, sangria. Que da hora, A mano. percussão. Caralho, é denso o negócio, ó. E é muito louco como a música, como ela fala de um monte de coisa na letra, né? Muita coisa. Realmente é uma história, parece uma minissérie com cada episódio, mano. E aí eu tive esse trabalho, né, nessa parte de produção, de achar as estrofes, entendeu? Porque não existia estrofe. Não tem estrutura. Não existia estrutura, sacou? Aí eu quero achar um refrão. Esse negócio do Macunaíma, eu recortei de uma fala dela, sacou? Não existia esse, Macunaíma. Eu fui picotando e até eu tipo, literalmente sugeri. Você sugeriu pra ter, porque por dependência dela ia ser tipo um Legião Urbana. Eduardo e Mônica. Exato. Essa parte mesmo, e ela tem essa coisa assim, ela não gosta muito de... Ela, menos pop possível, assim, ela tem essa coisa. Sim. Eu falei, Daniel, mas tem umas coisas que são legais e tal. Essa tem uma parte que é...
Isso aqui, ela, pô, tanto que eram acordes mais quadrados. Aí eu dei uma mudada pra tirar um pouco com essa coisa pop, assim, pra ser um pouco mais rebuscado, assim, essa partezinha aqui, ó. Não vamos deixar, vamos juntar. Chamando desa, não vamos deixar, Inverteu, né? vamos juntar. Energia humana, natureza. Nossa, mas tipo, ela escolheu o produtor certo, né? Que manja de improvisação, de Não, jazz pra caramba. Cara, pra trabalhar com ela tem que sacar, velho, assim, de harmona, porque ela gosta, sacou? E se não tiver, aí ela gosta mesmo. Anos da independência, desobediência, coitada. A Não música foi a fala de... linda proclamada. É uma história, mano, uma história. Aí ela vai contando várias coisas. Tem uma parte legal também da música, que é bem groovada. Engole todo mundo. Essa parte aqui. Pra você que tá estranhando, dando uns paus, a gente faz isso pra o YouTube não derrubar a música. Aí, como a música era bem essa coisa, tem esse lado poético, aí eu sugeri botar isso no final aqui, porque ela briga muito assim pela desmatamento, né, da Amazônia e tal, e aí a gente termina com a serra elétrica, assim, e o coração batendo, né? E essa serra elétrica aí, você pegou da onde? Aí é de um banco de som, velho, chamado General 6000. É um banco de som de cinema. Caraca. É grande, vale a pena ter esse banco de som. General 6000, ele tem muita coisa. Passando o Pix aqui, ele pode passar o sample do General 6000 aí, hein? O que a gente pode fazer dessa música? Como que foi o processo de gravação de voz dessa música? Aí ela gravou em Salvador, né? Porque a gente fez à distância, né? Essa produção. Tanto eu produzi essa e Mulheres do Mundo desse disco. Eu produzi 3 músicas já dela, né? A primeira foi Apesar de Você, que é uma música de Chico Buarque. Que também foi foda, assim, pra fazer, porque a música era pra trazer pra uma parada pop, só que a música tem acorde pra caramba, sacou? E outra ainda tem isso, sacar dos acordes, né? Então é bom você ter noção de tudo, assim, porque hora ou outra você pode esbarrar num trabalho que lhe exige esse tipo de coisa, né? Aí... Nessa hora é quando eu vou chamar o Juliano pra falar, produzir comigo. Aí trampei nessa Apesar de Você, na Mulheres do Mundo e essa aí. Todas foram à distância. E ela grava no estúdio dela, ela tem um estúdio lá em Salvador e tal. E aí e pronto, 17 tracks de voz. Exatamente 17 tracks de voz. Aí ela escolhe aí, só que é um escolha aí que não é um escolha aí, né? Depois ela vai... Escolha aí, meia-noite eu te ligo no FaceTime pra gente escolher. Exatamente. Escolher a sua escolha. Foi por aí. Aí foi nesse dia das escolhas de vozes que eu peguei o sushizão e fiquei. Aí ela, não, bota essa parte, dá um track tal e não sei o que, beleza. E eu na calma do mundo, Na assim. calma do monge. Você puxou seu cabelinho no samurai. E era uma mão no sushi e uma mão no take. Mas, imagine 17 tracks de uma música de quase 6 minutos, velho. Pra escolher coisas. Caraca. Foi loucura. Mas tem assunto. Quem quiser ouvir depois, lá tá no Spotify. Essa música tem história. Tem. Ficou animal, mano. Parabéns, Tá bem construída. Da hora. Pô, então, mano, bora voltar pro nosso bate-papo, que tem muita coisa pra falar. Vamos nessa. Bora lá. Então a gente tá de volta aqui e bora falar de perrengues da vida musical. Você deve ter passado por vários já, né? Já. Conta um pra gente aí. Perrengue de estrada. De gig. Porque se for só de produção, ok. Mas até tenho também. Mas de estrada, puta que pariu. Um que vem na memória muito fresca, assim, foi com a Ana Gabriela. A gente no Rio,
Tipo, o público todo pra começar já o show, Uhum. o computador, nada de ligar, velho. Tela preta. Nossa. Cara, e aí faz o quê, velho? Ah, velho, saiu. O baixista tava com o computador dele, aquele back branquinho. Ah, Eu falei, velho, eu vou usar o seu computador, beleza? Ele, não, beleza, mas e aí? Não, vamos atrás de uma chave de fenda. A gente saiu pelo Rio, andando, tentando achar uma casa de... Mas depois que a galera já tava no Já palco pra tava começar, já tava todo o público só tava esperando isso. vocês foram atrás de uma chave de fenda. De uma chave de fenda de Mac, né? Não é uma chave de fenda qualquer. Nossa. Aí teve que achar um lugar específico que tivesse informática, né? Esse tipo de coisa. Que hoje em dia até você nem acha tanto assim Uhum. na rua. Mas a gente rodou, achou esse lugar, tiramos o HD, botou no HD dele pra poder tocar. Vocês velho. trocaram o Troquei HD? o HD, pô. Vocês trocaram o HD em cima do palco? Foi. Foi. Ah, cara, eu fico Foi louco, lembrando dos shows que geralmente o show do Guns N' Roses atrasa pra caramba. Porque o Slash é mó estrelinha, o Axl é mó estrelinha, né? Aí a galera que tipo tava no show assim fala: Nossa, Ana Gabriela é mó estrelinha. Mal imaginava que era vocês trocando HD. Trocando HD. Velho. E eu pingava assim, velho, de suor. Nossa. Nervosismo, velho, Caraca. brutal. Você lembra quando que tava a temperatura mais ou menos aquele dia? Pô, Era dia Rio quente de Rio Rio? de Janeiro. Que era. gostoso. E o perrengue que eu já passei aqui em São Paulo também foi aeroporto, né? Porque são dois aeroportos e Salvador é um só. Então até você se acostumar a ter que olhar no seu cartão de embarque ali, que são ou é Congonhas ou é Guarulhos, perdi já 2 vezes voo aqui. Sacou? Eu fui para um aeroporto e era em outro, sacou? E é longe pra caramba. Até aprender isso foi na marra. Pô, eu vejo suas produções, dá pra ver, assim, o cuidado que você faz elas, né, realmente o apreço, fica tudo muito bonito. E às vezes é muito louco, né? A gente fica perdendo um tempo pra fazer um negócio especial, da hora, e no fim o artista acaba não gostando, né? Sim. Você já passou por isso? Como que você lida com isso? Às vezes quando você fica lá, tipo, pô, pirei nessa levada, não sei o quê, e o artista não gosta. Ou às vezes o contrário também, o artista sugere uma coisa, mas você fala, pô, esse pá não faz muito sentido. Como que é esse bate-papo, esse diálogo no dia a dia de produção? Cara, eu passo por isso muito, né? Porque eu tenho uma banda, eu trovador, e somos em 3. Então, tipo, vai ter embate o tempo inteiro, né? De produção, seja de qualquer coisa. Então, me acostumei a passar por isso, de, porra, vim com uma ideia achando que tava abafando ali, porra, super ideia, e, porra, acho que não. Então, pelo menos assim, já tô blindado, já não fico mais, já não sinto mais ficar, porra, que foda, que merda, que não gostou do... Mas, em contrapartida, eu também tento vender aquilo ali, né? Pode dizer, não, por isso, porra, ouça isso aqui, porra, minha ref foi disso aqui, pra poder enfeitar o peru, como dizem, né? De Natal, né? Enfeitar mas, assim, mesmo se não for algo assim, o artista quer tirar e for agredir minha ideia, aí eu até não brigo tanto por ela, sabe? Então, pô, beleza, é uma bobagem. Mas se for, aí eu tento correr atrás de me munir de... Uma negociada ali, né? Pra dar uma negociada. Eu tento. Mas acontece muito, né? Acontece muito. É normal, né? E, pô, e em sessões, assim, de produção, que comportamentos que você vê de artistas que ajudam muito na sessão e comportamentos que atrapalham? Cara, um comportamento que atrapalha muito pra mim, assim, tipo assim, isso acabou tendo que, me fazendo, esse comportamento, acabou me fazendo mandar a guia o mais próximo possível do que vai ser o final. Por causa disso, porque o artista, tem alguns artistas, não são todos, que não entendem que aquilo ali é um embrião, entendeu? E aí, às vezes, porra, veja aí, a concepção é essa. Mas o kick tá muito alto. Mas a voz tá um pouco abafada. Tipo, não, mas eu não mandei pra você analisar isso.
Eu mandei pra você analisar a concepção da música. Uhum. E isso dá uma chateada, assim, sabe? Uhum. Quando o artista... Você manda uma primeira versão de alguma coisa, você tá falando da concepção do arranjo, e ele já quer partir para uma outra situação de volume de coisa, de timbre. Timbre Sim. no sentido... não no sentido do som, mas no timbre da voz. Pô, esse violão tá muito agudo, alguma coisa assim. Não, pô, eu ainda vou mixar isso aqui só a concepa da música. Sim, Sacou? sim. Isso me dá uma chateada, assim. Aham. Mas, ao contrário disso, quando o artista tem essa consciência, né? De que aí é legal. O cara tem. Aí, pô, às vezes, quando eu saco que o artista tem essa concepção, eu mando até só uma levada de batera pra poder ver se. Porque eu tenho. Não sei se isso é um problema ou se é um jeito de trabalhar. Eu não testo muito, assim. Eu não vou mandando por etapas pro artista, sabe? Eu já tento mandar o mais pronto possível. Isso é bom, às vezes, porque pô, você matou ali. Às vezes é ruim quando você não aprova, porque você tem que voltar muitos passos, né? Aham, sim. Sacou? Mas aí você tem que Mas você tem que sentir... bancar o que você acha, né? Exatamente, exatamente. Aí quando você vai trabalhando com os artistas, você vai sentindo eles, né? Pô, esse aqui eu posso ir mais assim, esses aqui eu devo ir mais desse jeito, sacou? Uhum. Aí eu vou meio que tateando. Saindo um pouco disso, falando sobre a volatilidade do mercado, né? Que música é muito louco, né? Tem hora que você tá Sim. lá em cima com 1 milhão de coisas, você não consegue nem viver. E outros momentos tá muito suave, tem pouco trampo e tal. Queria saber como que você gerencia esses momentos de muita coisa, pouca coisa. Se você, tipo, quando você tem muita coisa, você tem estratégias pra conseguir dar conta e não ficar maluco, não surtar. E em momentos que tem pouca coisa também, se você faz outras atividades, se você, sei lá, se você é pão duro, guarda dinheiro pra Sim, caralho, sim. ou se você simplesmente aproveita o momento que você tem pouca coisa pra justamente fazer outras coisas que não dá quando você tem muita coisa. Cara, eu sempre economizei, assim, eu nunca fui gastador, assim, de gastar dinheiro à toa, assim, e sempre tive isso muito, assim, vivo na minha mente, assim, de que eu preciso ter reserva de emergência, assim. Então eu tenho basicamente, assim, uns 5, 6 meses de reserva de emergência, que a nossa vida é isso, né? Não tem, escolheu isso, Uhum, não tem pra onde correr. Então é uma coisa meio sagrada, assim, eu tenho reserva financeira pra me suprir, assim, alguns meses, sabe? uhum, É, isso me ajuda, não é só na questão do final, não, mas é no pré, velho. Porque minha cabeça fica melhor, sacou? Sabendo que eu tenho esse lastro financeiro, assim. Não é nada, meu Deus, não, mas é uma coisa que vai me suprir ali, entendeu? uhum, Mas isso me ajuda a não discutir, que às vezes, pô, problema financeiro você começa a discutir em casa porque sua cabeça você já não começa a não dar atenção à sua filha direito, porque sua cabeça tá uhum, preocupada com o mês que vem, sacou? uhum, Então eu acho que você viver com a reserva lhe deixa mais saudável, assim, mentalmente uhum, e no seu ciclo familiar, assim, sabe? uhum, Então eu busco sempre. Tem meses que você acaba tendo que usar ali por uma baixa de alguma coisa, mas como eu também tenho isso, eu não faço uma coisa só, eu não só produzo, né? Eu produzo, eu toco com artista, uhum, eu mixo, masterizo. Pô, essa semana fiz só master de um disco lá pra Salvador, sacou? uhum, Então o cara me chamou só pra masterizar. Aí eu tenho um Marcelão, vou dar um abraço pra ele. Aquele é mixa lá em Salvador e tal. Ele tem mandado várias coisas pra mim só pra masterizar, sacou? Pô, uma uhum, coisa que eu não fazia, era uma parte do uhum, meu trabalho, mas virou um braço uhum, meu, assim, sim, sacou? Então, eu procuro meio que ser um polvo, assim, né? Porque uhum, se cortou um braço, você tem outro ali sim. pra suprir a necessidade sua e de sua família ali, né, velho? Uhum. E falando de família e falando nessas épocas de alto com muita coisa pra fazer, Aham. né? Pô, agora você tem uma filhinha, né? Sim, Mudou linda, de Julinha. casa, É, e você cuida, né? Ao mesmo tempo você tem, tipo, você tem a sua banda pra cuidar, é. tem vários artistas que você cuida também,
e mais família, tipo, saúde. Como que você faz pra... Você tem, tipo, algumas rotinas, algumas estratégias de como gerenciar seu tempo? Cara, primeiro de tudo, você tem que ter uma parceira foda do seu lado, assim, sabe? Uma pessoa que entenda você, entenda que você precisa daquele tempo ali e não fique lhe pressionando para as coisas. Eu sei da minha responsabilidade com minha filha, com a casa, com ela também, né? Então, por isso até que eu juntei uma coisa na outra. Hoje meu estúdio é no meu apartamento, né? É desmembrado porque é em andar diferente, mas tá ali, então qualquer coisa que ela precise eu tô ali perto e tal. Então eu já fiz isso já pensando nisso, né? Para poder otimizar meu tempo, otimizar minha relação com ela, né? Com minha filha, com ela também, com Dani. Então, ter uma pessoa que lhe entenda, que seja parceira sua, é fundamental, assim, né? Para as coisas darem certo. E, de resto, velho, trampando de madrugada pra caramba, assim. Tem dias que eu durmo 5 da manhã, sacou? Uhum, Tenho usado muito a madrugada. Isso aí não uhum, tá tendo muito o que fazer, assim. Porque durante o dia, minha filha demanda das coisas dela, assim. Minha mulher fica uhum, muito com ela, assim. Mas, assim, hora ou outra, ela faz alguns trabalhos fora, eu preciso ficar. Então, passo umas 5 horas direto ali. Então, não tenho como trabalhar, entendeu? uhum, Nesse período. Então tem que ir administrando, mas a madrugada pra mim tá sendo um momento mesmo, assim, que pô, uhum. a casa tá silêncio e é o momento que eu trampo mesmo é na madruga, assim. Saquei. E sobre níveis de investimento, a gente falou de grana e tal, você falou que você economiza, toma todo Aham, cuidado, mas em relação à infraestrutura de instrumento, pré, microfone, sabe, um monte de coisa, guitarra, teclado e tal, aham. a gente sempre quer comprar coisa boa e É, tal, é. mas como que você vê isso em relação à infraestrutura, a chegada de novas coisas, tipo, a Aham, decisão que você teve de, pô, agora eu vou comprar tal coisa. Agora eu não vou comprar porque acho que nem vai agregar tanto assim na qualidade, aham. nem precisa tanto, É. sabe? Tipo, como que você vê isso? De Cara, botar dinheiro em equipamento ou nem botar tanto? cara, hoje eu peso muito, assim. E não é por causa da minha filha, não, assim. Eu já peso isso há algum tempo, assim. Porque eu acho que a gente acaba meio que entulhando coisas assim com o tempo, sabe? Você tem muita coisa que se você parar para pensar friamente, pô, não preciso. Sacou? Eu tava vendo aqui a Push, né? Eu tinha um MPC live, assim, né? Ficou um tempão comigo. Eu tava olhando para ela, velho, eu não uso, eu não consigo. É um instrumento que eu não consigo usar. MPC, tocar nos quadradinhos, assim. Uhum, Não consigo fazer música dessa maneira. uhum, Mas eu tentei me adaptar a isso, assim, porque eu achei que isso ia mudar a minha forma de produzir e tal. Mas depois que você entende a concepção, na verdade, da música, você acaba que a ferramenta é só um veículo, né? uhum, Independente de qual seja, a música tá na cabeça, né? uhum, Então eu comecei a parar de entulhar coisas, assim. uhum, Meus teclados, porra, eu uso muito na estrada, assim, me resolvem bem, tanto na estrada quanto no estúdio. Ter um bom equipamento pô, ter uma boa placa, eu tenho um bom microfone, um bom computador Qual que é essa placa do e seu microfone? eu tenho um 414 Aham. e é um primeiro modelo, velho. É vintage, foda. Ah, é? Pô, que foda. Ele é velhão, assim, meu som Uhum, muito gostoso dele. E 414, porra, é coringaço, né? uhum, 414. E aí eu tenho um Apollo, um Apollo Twin uhum, e o MacBook. E plugin pra caramba, assim. Hoje, plugin Alliance, né? uhum, Comprei alguns plugins que eu gosto Eu assino a UAD, porque uhum. que eu acho chato pra caramba. O UAD você só pode usar plugado com a placa. Pra mim isso é chato pra caramba. Aí Só eu que daí também, ao mesmo tempo, é chato que você tem que usar a internet, né? Também. Pra validar o também, plugin, é né? isso. Pô, o bom é assim, pelo menos a internet você tem em qualquer lugar hoje em dia, assim. Celular, até eu parei ali o celular, já me resolve. Mas que também não deveria ser, né? Uhum, Acho também chato. Mas aí hoje eu sou mais econômico, assim. Quero ter coisas boas que funcionem bem, mas sem excessos, assim, sabe? uhum. No dia a dia, na sessão, Só. você tem alguma estratégia ou jeito de falar
com o artista pra deixar ele mais seguro em relação a gravar uma voz, ou de repente ele acreditar realmente que a música tá boa, que tá legal. Que rola muita insegurança, né? Sim. Ali a música, durante o processo, assim, tem euforias baixas. Você tem algum estratégia? Tem um ditado de Salvador que é engraçado, que é tipo assim, a gente conhece a pessoa ou quem for assim no arriar da mala, né? Tipo, o artista quando vem pra você assim, ele já acredita em você, né? Já tem um 50% ali, porque ele pô, buscou você, ele acredita em você. Então, se vier alguma ideia, alguma coisa assim, eu sugiro, mas fica sempre nesse diálogo, assim, né? Dele querer ou não. Mas nunca é uma coisa imposta ou nada do tipo, assim. Mas que é isso, como ele já veio pra mim, para produzir, então a minha ideia vai ser ouvida minimamente, né? Pô, o cara vai falar alguma coisa ali que vai ser positivo pra música, né? Uhum. E sobre produções que às vezes demoram demais pra ficar pronta, tem que fazer uma versão Sim, 2, versão 3 tal. Como que sim. você lida com isso? Xerife, inclusive, nesse ponto aí, velho, tem uma coisa que eu não gosto mesmo, sabe? Que é revisitar uma produção, velho. Hum, Tipo, um exemplo, eu fiz essa produção que tem um pouco a ver, né, com o que você tá falando. Fez a produção por exemplo, fez uma produção hoje, aí o artista, por qualquer outro motivo, resolveu não lançar ela agora, botou outras coisas na frente, daqui a 7 meses, alguma coisa assim. Ela, mas eu queria mexer num violão que gravou na música. Porra, quando tem que revisitar isso aí, eu acho uhum, chato pra caramba, assim, sabe? Não é uma coisa que eu gosto, não. uhum. Às vezes tem que fazer, mas não, é um processo que eu não gosto. E chamar músicos pra tocar nas suas produções. Como que você toma essa decisão assim de, pô, vou pagar um batera ou não? Vou fazer em sample, em bateria eletrônica, ou vou chamar um guitarra, ou eu não vou tocar guitarra. Como que você toma essa decisão geralmente nos seus trampos? Se eu conseguir resolver bem, sem precisar chamar, eu não chamo. Você toca bastante coisa, né? É, mas assim, eu não toco pra caramba, né? Hum, Pô, eu toco um baixo ali, toco um pouco de violão, tal, aquela coisa, mas pra cena pop, assim, resolve bastante coisa, sabe? uhum, O teclado, né? Aquela coisa toda. E aí, se eu, porra, sentir que não resolveu o que eu tô propondo aqui, porra, tá precisando de mais coisa. Aí eu chamo. uhum, Se eu conseguir, se ficar do meu agrado, assim, o que eu fiz ali, pra mim tá tudo bem, entendeu? uhum, É aí onde tá o limiar, assim, de optar por uma pessoa ou não, assim. Hoje eu tenho até uma parceria com um amigo meu, Theo Silva, guitarrista e violonista, assim. A gente meio que fechou uma parceria de, tipo, do que eu preciso, ele já grava pra mim, entendeu? uhum, Então já soa com um violão bom, com a guitarra uhum, boa, não preciso me preocupar com isso, assim, sabe? legal. Porque, tipo assim, o resto da música eu consigo resolver bem tranquilo. Essa parte é uma parte que é delicada pra mim ainda, assim, Uhum, de uma boa guitarra, um bom violão, som de violão, e ele sempre traz muitas boas ideias, assim. uhum. Então eu fiz, pô, velho, vamos fazer uma parceria aí. Então tudo que eu precisar, já mando pra você. Mesmo que seja guia, mesmo que seja finalizado. Aí já virou meio que um splice humano, assim, meio. Melhor splice possível, né? É. Da hora, amigos músicos. Né, ele toca muito, foda. Ele toca comigo lá com a Ana Carolina também, o guitarrista de lá. Da hora. E, cara, por que você acha que as pessoas vão até o Juliano Vale pra produzir? Me pegou agora, viu? Fala, esse podcast não é tão fácil Pô, assim. me pegou agora. Por quê? Você acha que você tem um estilo? É pelo seu jeito? Porque você toca muita teclas? Tem alguma coisa que você acha que chama, assim, que as Sou pessoas vão bonito, atrás? velho. Acho que é isso. Porra, aí é injusto. Cara, eu não sei, é difícil você falar de você mesmo, assim, né? E além de falar de você mesmo, de um olhar de uma outra pessoa, assim, né? É bem complexo.
Mas assim, eu acho que quem vem até mim sente a dedicação que eu tenho à música. Não, eu não só colo peças na música, e eu tento ouvir, entender a letra, o que é que está sendo dito naquela letra. Por mais pop que seja, por mais independente do que eu esteja fazendo. Mas eu tenho um cuidado assim com a música em si, assim. Eu acho que por toda a minha história assim com a música, isso eu trago pra hoje, assim. Eu não só colo kick e snare, assim, sabe? Não, eu quero fazer uma coisa coesa, assim. Não é só uma colagem de peças, sabe? Eu acho que isso acaba que reflete, assim, no relacionamento com os artistas, sabe? Eles sentem esse cuidado, né, com a faixa deles, né? Da hora. E sobre erros na vida, na carreira, quais são os erros assim que você lembra, que você percebe que foram, pô, esses foram os erros que eu mais aprendi? Paz, talvez algumas sociedades mal sucedidas, assim, que já tive, infelizmente, não foram boas. Sociedade é sempre um problema, assim. Um problema, assim, pode ser uma coisa boa, mas você tem que sempre estar muito atento, assim, à sociedade, assim, né? E de vira e mexe a gente tem essas possibilidades, né? Alguém quer fazer uma parceria de alguma coisa, assim. E a sociedade foi uma coisa na música, assim, que hoje eu tenho um pé atrás, assim, sabe? Pensando no Julianinho, mini Juliano lá na Bahia, você teria um conselho pra dar para aquele rapaz ou pra Pô, qualquer moleque que tá começando na música ou em produção? eu acho que a gente tem que ser meio viciado, assim. Eu acho que tem um. Eu sempre tive isso, assim, eu falo isso para meu irmão trabalha hoje comigo, né, no estúdio, edita as coisas e tal, tá produzindo também e tal. Eu falo para ele, velho, nem que seja um período da sua vida, seja viciado nisso aqui, sacou? Você, vá dormir tarde vendo coisa de produção e tal. E meio que fiquei, como se diz, imerso nisso. Porque senão, velho, o mundo tá tão rápido que você não consegue acompanhar, assim, né? E ainda mais começando, né? Você tá começando e tudo acontecendo rápido pra caramba. Porque antigamente você começava mais, pô, não sei quem lançou um disco, eu passava o ano pra lançar outro, né? E hoje, pô, lançam uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. As coisas estão muito mais rápidas, né? Então, se você não ficar imerso naquilo que você tá se propondo a fazer, assim, é difícil você acompanhar o fluxo, né? Então, o conselho que eu daria era isso, assim, de você realmente entrar de cabeça no que você tá se propondo a fazer, assim, sabe? Seja produção, seja o instrumento, qualquer outra coisa, mas é imergir, assim, no processo, sabe? Foda. E a gente tá chegando no final, você tem algum agradecimento especial? Cara, eu tenho alguns aqui das pessoas que Fale à me vontade. ajudaram, aqui, pô, tem Rodrigo Ossi que me ajudou psicologicamente no meu início aqui em São Paulo. Tem, pô, Técio Guimarães, foi um cara que me deu a primeira oportunidade aqui de trampo. É, Porra, tem tanta gente. Pô, tem a Beat Brasilis, você conhece o Beat Brasilis? Uhum. Cara, esses caras me ajudaram muito, assim, nessa questão de beat, eu não entendia as coisas fora do lugar, eu ficava assim, pô, mas tá fora do lugar, pô, mas isso é bom pra caralho. E eu vi os caras fazendo e isso e foi uma coisa que me abriu muito a mente, foi eu participei do grupo lá, né, ia criar beat no dia e apresentava à Uhum. noite e tal. Da hora. Então isso me ajudou a questão de produção pop, assim, né? Apesar do que eles fazem não tem a ver com o pop, mas isso me ajudou na criação de música pop, assim. E, cara, e é São Paulo, velho. Eu agradeço muito a São Paulo, assim, por ter me recebido tão bem, assim, a cidade em si, assim. É uma cidade que eu tenho uma gratidão muito grande, né? É redundante, Tão grande mas quanto São Paulo. São Paulo é um lugar foda, assim,
É um lugar que você tem que ter cuidado, né? Assim, pode te engolir, mas também pode Te levar. te levar. Então. E só mulher, né, pô? Agradece a mulher. Minha mulher, minha filha, Dani, Julinha, minhas coisas lindas. Que foda, bonito. É com esse sorriso lindo no rosto do Juliano que a gente tá terminando esse primeiro episódio. E aí, gostou? 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 Já sabe, né? Compartilhou, se inscreve aqui É isso aí. no Papo de Prod. Segue a gente nas nossas redes sociais, que a minha é @xerife, 4 underlines, porque xerife só tem um cara na Colômbia com a foto de um balão, não usa a conta, então eu tenho que colocar 4 underlines. 4 underlines? 4, porque já tem outros também. Puta merda. E o seu é? Underline Juliano Vale. Underline Juliano Vale com 2 L's. 2 L's. É isso, gente. Então, tá terminando o primeiro episódio e a gente se vê. Abraço.